O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando chegou ali, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia ter também feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, somos agraciados por Deus com mais esta quaresma, um tempo forte para a nossa preparação pascal. Preparação imediata para os catecúmenos que vamos batizar no próximo sábado santo, quando todos nós que participarmos da vigília vamos também renovar nossas promessas batismais. A quaresma, repito, é um tempo batismal. E as leituras que nós ouvimos durante a liturgia quaresmal, todas elas nos remetem ao batismo. Há uma temática batismal por trás de todas as mensagens bíblicas. No domingo retrasado, nós contemplamos Jesus água viva, junto com a samaritana no poço de Jacó. No domingo passado, nós contemplamos Jesus, luz do mundo, que curou o cego de nascença, mandando lavar-se daquele barro colocado nos seus olhos para que saísse da escuridão. E neste quinto domingo, nós contemplamos Jesus, luz. Então nós temos Cristo, água viva, Cristo, luz do mundo e Cristo, vida. São temas que nos levam ao mistério do batismo. A água que nos lava dos pecados, que nos faz sair da escuridão para vermos com o olhar da fé este mundo que precisa pelos cristãos ser contemplado a partir desse dito da fé. E o batismo que nos leva à morte, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 6,3. Ser batizado é ser mergulhado no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro é uma antecipação do poder da ressurreição de Cristo, base elementar da nossa fé católica cristã. Os cristãos o são porque são configurados ao Cristo, água viva, luz do mundo, vida que triunfa sobre a morte. Isso é Páscoa e nós estamos nos preparando para isso. A primeira leitura, o profeta Ezequiel diz que Deus abrirá as sepulturas para conduzir-vos para a terra de Israel. É uma palavra de ânimo dentro do cativeiro babilônico. E esta palavra é um prenúncio para nós cristãos, o novo Israel, que não estamos mais em busca de uma terra nesse mundo, mas a terra eterna no céu. Esse é o caminho nosso. O Salmo é uma resposta à angústia. O salmista angustiado clama do profundo da sua tristeza pelo socorro de Deus. Hoje nós vivemos um pouco isso na nossa sociedade mundial, porque tudo hoje é globalizado, inclusive o pecado e o afastamento de Deus. Eu tenho rezado muito ultimamente pelos professores. Hoje não é fácil ser professor. Nós estamos vendo essa dor no conjunto da educação em todo o Brasil. Porque a escola é a ressonância
da nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia, a nossa cidade de Formosa tem 100 mil pessoas que não vão a nenhuma igreja. Essa gente vive mergulhada nisso que a sociedade produz, nessa miséria da espiral do silêncio contra a verdade e contra a fé. A nova ordem mundial, ela incute de modo subliminar, através da música lixo, através da Globo lixo e de outras mídias sociais perversas, através da pseudocultura, essa náusea. Se nós contemplamos as desgraças que Sartre, um filósofo existencialista amargo, escreveu, não muito distante, já no final do século XIX e no início do século passado. Ele prega o existencialismo amargo, uma existência sem Deus. E ele prega a náusea. Nós estamos dentro desta náusea. Uma professora me dizia: estou apavorada porque na minha sala 5 meninas se cortaram. Eu não sei o que faço. Os professores entrando na síndrome de burnout, porque já perderam as chamas, o fogo da coragem, o pavio está apagando e muita gente já não vê mais o que fazer. Mas nós temos que enfrentar. É a náusea, é a ausência de Deus, é a ausência de fé. São João Paulo II, quando se referia a esse ambiente que estava sendo formado já no seu tempo pela nova ordem, ele chamava isso de cultura da morte. E é a cultura da morte, que o primeiro que é assassinado é Deus. A gente começa agora a sentir esse movimento grande para tirar realmente, definitivamente, Deus de tudo, das escolas, do ambiente cultural e por aí vai. Isso é a morte de Deus. E São João Paulo II dizia: quando se mata Deus, mata a humanidade. Essa humanidade nossa, ela precisa de ressurreição. Ela está na condição de Lázaro no sepulcro fétido, se decompondo. É uma sociedade que perdeu o rumo, porque já não sabe mais o que é o amor. É uma sociedade que não aceita o sacrifício, que não consegue fazer penitência, renunciar às coisas mundanas. É uma sociedade morta, que precisa ser ressuscitada. E aqui nós sabemos que não é a ciência. Ciência ajuda, mas a ciência não dá conta de trabalhar o escopo da espiritualidade. A ciência falsa tenta tirar a espiritualidade, mas somente a fé, somente Cristo é capaz de ressuscitar essa humanidade machucada, ferida e morta, sepultada na caverna da nova ordem mundial que produz o secularismo, que produz o relativismo, uma vida sem moral, uma vida sem fé, uma vida sem amor, uma vida sem sentido. Daí, meus irmãos, nós não podemos desistir nunca da nossa fé. Não desista. Uma mãe me dizia outro dia, viúva, mãe de 5 filhos, com vários netos, e ela me dizia: Dona Dair, somente eu tenho fé lá em casa. Todos os meus filhos fizeram primeira comunhão, crismaram, entraram na universidade, perderam a fé e são ateus. E passa o ateísmo para os seus filhos. E ela me dizia: morrerei
carregando a minha cruz sem abandonar Cristo. E eu disse para ela: a senhora não vai ver, mas lá na frente eles vão chegar à náusea, vão ver a náusea quando chegar o câncer, a doença, a velhice, vão bater de frente com a muralha da vida. Não vão encontrar sentido no dinheiro, na fama, na ciência, em nada. E vão ter que olhar para trás, fazer uma anamnese, uma recordação dos feitos de Deus na vida deles, quando o pai e a mãe evangelizavam e traziam para a igreja. Não tem outro caminho. Esse cone da escuridão do mundo, ele se fecha, meus irmãos. Enquanto a pessoa está livre, saudável, vai para lá, vai para cá, mas vai subindo até chegar no píncaro do cone, onde você vai encontrar com você. E aí você não tem mais os professores comunistas que tiraram sua fé para te ajudar. Você não tem mais Gramsci, não tem o ateísmo, não tem nada para te ajudar. Você só tem Cristo. Somente Deus pode dar o sentido à sua vida. Somente Deus. E aí nós vamos ver a nossa oração ter um sentido, porque muitas pessoas vão converter-se por causa da oração que nós fazemos pela conversão dos pecadores. Nunca desista de rezar pelos pecadores, inclusive da sua família, dos seus netos, que só pensam em celular, que só pensam em internet, que só pensam em filme, que só pensam nessas coisas. Não deixe de rezar, porque o fim do cone é o momento do encontro do sujeito com a sua miséria. E ele vai gritar, como o salmista hoje: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai-me. E terão que professar a fé e dizer: somente em Deus eu ponho a minha confiança. Eu termino com uma referência à segunda leitura de hoje, quando o apóstolo Paulo aos Romanos nos chama a agradar a Deus. E a gente agrada a Deus não com a carne, mas com o Espírito. A carne é fraca. Poucos dias depois da morte de Lázaro, ele já amiscava, já exalava o mau odor, porque a matéria se deteriora. Não é segundo a carne que nós vamos viver, mas segundo o Espírito Santo. Católico vive segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Porque a carne, meus irmãos, ela quer alentar a nossa vontade fraca, com o pecado, com os vícios, com tudo aquilo que passa. Mas a vida no Espírito, ela te move no sentido real da existência. Eu tenho pensado muito ultimamente, nesta quaresma, tenho rezado em cima disso, a respeito do nosso último momento neste mundo. É algo interessante. No começo da missa, eu rezava e Deus me dava a imagem de todos nós aqui, fora desse corpo nosso, fora desse mundo material nosso. Isso não vai demorar. Isso é rápido. Quantas pessoas viveram a última Semana Santa no ano passado e já não está conosco? A gente precisa pensar nisso. E Deus vai nos curando do medo da morte, porque a gente vai entendendo essas passagens de Jesus. E essa de hoje é muito forte. O prenúncio da sua ressurreição
da sua vitória sobre a morte. Ó morte, tu já não matas mais, diz o apóstolo. O seu aguilhão foi quebrado pelo poder da entrega do Filho de Deus ao Pai na cruz. Ser cristão é algo extraordinário, e ser católico melhor ainda, porque a Igreja Católica nos oferece os sinais, que são os sacramentos para a nossa salvação. A igreja, meus irmãos, ela é um grande hospital, onde Cristo é o médico, que age através dos sacerdotes, para nos dar o perdão na confissão, o alimento espiritual na Eucaristia, e os demais sacramentos que são verdadeiras junções da nossa alma com o Espírito de Cristo. Isto é viver no Espírito. Nesses dias nós assistimos muitos momentos bonitos na nossa diocese, e estamos vivendo, que são as confissões. Hoje de manhã, quando eu celebrava em Planaltina, na paróquia Imaculado Coração de Maria, que é um lugar muito ermo, muito grande, e cresce demais, tem um sacerdote de fora que veio me visitar, 70 anos, veio me visitar, ficar comigo 3 dias, e eu pedi a ele: padre, o senhor pode atender confissões? E ele colocou a cadeira lá na sombra do muro do espaço da paróquia e atendeu confissões até depois da missa. E ele me disse: que coisa extraordinária, um padre de fé. Eu saí lá do meu estado para vir visitar o Senhor e fui sinal de cura extraordinária para pessoas que há 30, 40 anos não se confessavam. E ele disse: só por uma confissão que eu atendi, valeu a pena essa viagem. É a cura. Nós precisamos valorizar os nossos sacerdotes, preparar bem os padres. Nós estamos no ano vocacional. O padre é para ser padre, somente padre. Por isso que o padre não casa, por isso que o padre é celibatário. Não adianta ficar com discussões: vamos casar os padres, vamos quebrar o celibato. Isso é bobagem, isso não vinga. A beleza do padre é a sua individual comunhão com Deus, um coração que não se reparte com uma pessoa, mas com o povo de Deus. O padre é chamado a ter um amor virginal por todo mundo. Quando o sacerdote abraça, quando o sacerdote estende a mão a alguém que sofre, este deve ser um amor virgem, um amor puro, um amor desvinculado de qualquer subjetividade, porque o sacerdote é cidadão do mundo, ele tem que amar. Nós temos muitos padres perdidos na igreja, sacerdotes sem rumo, porque perderam, meus irmãos, o caminho de Cristo. Quando o sacerdote não tem Cristo como centro da sua vida, ele se apega às coisas passageiras, apega a dinheiro, apega a vaidade. Esse não é o caminho do padre. E nós não vamos resolver o problema da afetividade dos padres deixando os padres casarem-se. Pode ser quem quer que proponha isso. Eu discordo literalmente. Seja quem for na igreja, que essa é uma ideia medíocre. Bispos que não trabalham as vocações,
fica querendo ordenar homens casados para serem padres, como na região da Amazônia. Por que não trabalhar as vocações? Deixou a teologia da libertação matar a fé das comunidades? Teologia da libertação não ama padre, não ama religiosos, não ama a fé. É o marxismo dentro da igreja. Não adianta querer arrumar as coisas na igreja com remendos velhos, com remendos podres. O remendo precisa ser novo, e o remendo se faz com a túnica de Cristo, que é o tecido permanentemente novo, que é a santidade de Cristo, o seu celibato, a sua castidade, a sua bondade e a sua santidade. Esse sim é o caminho que nós precisamos. Não adianta querer conduzir a igreja com critérios humanos. A Europa, a igreja está a morrer, e aqui no Brasil, em muitos lugares também. Culpa de quem? Não é de Cristo, dos pastores da igreja, do povo de Deus que não age. Igreja é lugar de santidade. Trazer o pecado para dentro da igreja é atender aquilo que a nova ordem mundial vem fazendo há muito tempo, infiltrando na igreja ideias, mentalidades e pessoas para destruir a igreja a partir de dentro. Mas eles não terão uma empreitada feliz, porque esse não é o caminho. A igreja é de Cristo, não é conteúdo cultural, metodologia humana, não é esquema deste mundo de Paulo Freire e de tantas misérias humanas, de Nietzsche, de Sartre e de Freud, etc., que vai resolver os problemas da igreja. O que resolve o problema da igreja é aderir a Cristo crucificado. Somente na cruz nós podemos ter a vitória, nossa pessoal, familiar e na igreja. Portanto, meus irmãos, a reforma, a restauração da humanidade, da igreja, da família, da sociedade, só pode ser feita a partir de uma cultura, alta cultura, que leva em consideração o mistério da redenção de Cristo e da humanidade. O Ocidente é cristão e nós precisamos resistir a esse paganismo desenfreado que quer nos roubar a verdadeira igreja e criar uma religião global, ecológica, sem fundamento. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Que a Imaculada nos ajude a viver isso, hoje e sempre. Amém.